então eu vou começar tudo de novo. Então, nós vamos conversar aqui sobre um survey sobre o que eles chamam de sistemas de diálogo, que são sistemas conversacionais, o chatbot são sinônimos para a mesma coisa. Esse survey aqui é bastante recente, ainda nem foi publicado e vai ser publicado eventualmente no Computing Surveys. Ele já está aceito, mas ainda não foi publicado. O PP tem umas 40 páginas, tem umas 8 descrevendo como eles fizeram a pesquisa bibliográfica e umas 10 páginas de referência. Então o que interessa mesmo são umas 20 páginas de texto. Só para recordar, no fundo, o que a gente está falando são sistemas que simulam conversação com o usuário. No sentido usual da palavra, conversação como nós estamos conversando normalmente, né? Agora, eles têm algumas características. Quando a gente fala em sistemas conversacionais, a gente assume que as perguntas são formuladas em linguagem natural e as respostas também são produzidas em linguagem natural. Então, entrada e saída é em linguagem natural. E aí o sistema controla o diálogo e ele tenta descobrir qual é a intenção do usuário, quais são as entidades que ele está mais interessado. Então, essa parte cinza aqui é o que, digamos assim, distingue um sistema desses de um sistema meramente de processamento de consultas em linguagem natural. Essa figura aqui pressupõe que o que a gente tem aqui embaixo, a fonte de informação, seja um knowledge base escrito em RDF com uma ontologia de domínio separado. Mas isso aqui pode ser qualquer coisa que vocês queiram que descreva a sua fonte de informação. Então, características principais é entrada e saída em linguagem natural, um controle do diálogo com o usuário e, nesse processo de diálogo com o usuário, tentar descobrir quais são as intenções dele e em que ele está interessado. Isso aqui, tirando os detalhes técnicos, é basicamente o que o professor Furtado comentou lá no começo de abril. Esse survey, a motivação para um survey dessa natureza, eu peguei um de 2017, tem outros mais antigos, é que no fundo essa história de processamento de linguagem natural sofreu um avanço bastante razoável nos últimos tempos em função das técnicas de Deep Learning para processamento de linguagem natural, que é o cerne dessa discussão. E algumas coisas também têm a ver com o próprio desenvolvimento de interfaces do usuário. Como todo bom survey, eles propõem uma certa taxonomia, então a gente vai mostrar aqui umas 3 arvorezinhas para organizar um número de referências ou as ideias ou as técnicas que aparecem nas referências que eles olharam e descrevem também algumas direções para trabalhos futuros. Isso aqui é típico de um survey. Bom, então está aqui a primeira taxonomia. A primeira coisa que a gente tem que se preocupar é para que o sistema conversacional está sendo criado. Ele pode ser criado como essas interfaces de telefone, tecle 1 para você fazer isso, 2 para você fazer aquilo. Então você pode criar um sisteminha simplesmente para dar suporte ao usuário. O que mais nos interessa é esse segundo tipo, o uso de sistemas conversacionais, que é governar a extração de informação de uma fonte de dados, né? Então aqui pode ser tanto um sistema de perguntas e respostas, parecido com o que a gente andou discutindo várias vezes, ou pode ser um sistema de recomendação, ou pode ser, no caso da área médica, um sistema de diagnóstico ou de informação sobre condições de saúde dos pacientes, né? Mas tem vários outros usos que você pode fazer no sistema conversacional, inclusive você fazer um sistema para dar suporte a treinamento de usuários, que é bastante normal esse tipo de sistema. Então nós estamos mais interessados nesse curso aqui, nesse uso de sistemas conversacionais. E aí, o que significa isso? Significa que nós estamos criando um sistema conversacional para facilitar o acesso à informação armazenada provavelmente num knowledge base.
Aí pode ter um chatbot para perguntas e respostas. Ele pode ser alguma coisa que ajude o usuário a navegar pela informação, se você está falando de um domínio bastante complexo, né? Ou pode ser pura e simplesmente um sistema de recomendação, digamos, para guiar o turista em obter dados a partir de uma knowledge base, né? Bom, isso pode significar que o sistema está trabalhando na base de perguntas diretas em cima de uma base de informação, né? Ou ele pode tentar personalizar as perguntas e respostas através de alguma coisa que seja um modelo de usuário. Isso aqui é alguma coisa que o professor Furtado já tinha comentado há mais tempo. Então não tem muita novidade dentro desse curso, o que seria um sistema conversacional para ajudar o usuário a buscar informação. É certo que a gente tem esse aspecto óbvio do diálogo, né? Bom, isso aí era quanto à classificação dos sistemas do ponto de vista do objetivo do sistema, ou para que o sistema foi construído, né? Então, o que nós comentamos aqui em detalhe é apenas esse uso aqui, mas existem vários outros aqui. Com relação às preocupações técnicas sobre como é que o sistema está construído, você pode ter problemas, por exemplo, sobre como é que o knowledge base está organizado, como é que você está gerando as respostas, né? Lembra que, olhando para cá, não é só pergunta em linguagem natural, mas como a gente gera as respostas, né, para simular o diálogo, e as respostas vão em linguagem natural. Então, a preocupação em gerar respostas, ela é inerente a essa ideia de você ter um diálogo com o usuário. E a própria, digamos, gerência do próprio diálogo com o usuário. Como é que essa gerência de diálogo se dá? Integração aqui não é integração no sentido de integração de banco de dados, é integração de vários componentes de software, que um framework ou alguma coisa, um toolkit, né, que possa ser acomodado ou integrado para criar o nosso sistema conversacional. Então, a integração aqui não é integração de banco de dados, é integração de software para criar o próprio sistema de diálogo, né? Então, para nós, o que é mais interessante é essa questão do knowledge base, a questão de gerência, de geração de respostas, ela é bem interessante, e a própria, obviamente, controle do diálogo com o usuário. Então, com relação ao knowledge base, sobre o qual o sistema está construído, você pode definir qual é a cara do seu knowledge base. Pode ser alguma coisa tipo Wikipedia ou DBpedia, que é um knowledge base genérico, ou pode ser alguma coisa específica para uma área de domínio. E aqui eu uso um termo que não é um termo que me parecia muito comum, que é, bom, a gente pode ter um agente cross-domain. Isso aqui é uma preocupação interessante, é quando você tem vários knowledge bases que tratam de aspectos específicos, de domínios específicos, e você, na verdade, integra esses knowledge bases em alguma coisa que cobre um cross-domain. Isso aqui me pareceu algo bem interessante de ser tratado. A outra questão, em oposição ao knowledge base ser aberto, ao cross-domain, é quando o knowledge base é focado em um único domínio, que é alguma coisa que normalmente a gente trata, né? Aí tem uma questão interessante, que é se o knowledge base é genérico ou ele se refere a vários domínios, então você tem um problema adicional de, dado uma pergunta do usuário, e tentar localizar em qual aspecto desse knowledge base genérico ou qual desses múltiplos bancos de dados aqui a pergunta se refere.
Então já tem uma preocupação adicional se você está tratando com, não com um único assunto, mas com vários assuntos, de descobrir do que se trata a pergunta do usuário, né? Bom, a outra questão que ele coloca aqui, que chama atenção a dois conceitos importantes, é que se o banco de dados, o Knowledge Base, ele é de um único domínio, portanto as consultas são sobre aquele domínio, você pode se preocupar diretamente com uma pergunta interessante, né? Quais são as entidades? Será que naquela sequência de perguntas do usuário a gente consegue identificar quais são as entidades que ele está interessado? Isso é bem interessante, né? Quando você tem esses chatbots tipo Alexa ou coisa assim, aliás, a minha Alexa agora acordou aqui. Você pode estar querendo falar de música ou de tempo ou qualquer coisa assim. Então, o sistema conversacional identifica que você está falando de um particular domínio de discurso, música, e aí tenta identificar qual é a música ou o cantor que você se refere na sua pergunta. Então, identificar sobre do que o usuário está querendo informação, se as entidades de interesse dele, é bem interessante. A segunda coisa é quais são as intenções do usuário. No caso da Alexa, em música é simples, né? Você quer que toque aquela música ou toque músicas daquele autor, mas descobrir quais são as intenções do usuário dentro da sequência de perguntas é uma coisa que o chatbot ou o sistema conversacional deve se preocupar. Esses são assuntos genéricos, né, colocados nesse survey. Ele não dá muita ideia de como é que isso seria feito. Isso a gente tem que pegar papers específicos, como aquele que o Eduardo vai tratar daqui a umas 2 semanas, para ver como eles fazem essa mágica aqui. Aqui é só a colocação do problema em si. Bom, então isso aqui seria um comentário sobre o Knowledge Base. Vamos falar um pouco dessas outras 3 situações aqui. Então, com a questão da geração de respostas, os autores classificam os sistemas em 2 tipos, o determinístico e o baseado em machine learning. Os determinísticos são relativamente simples, né? Eles tentam identificar qual é a estrutura das perguntas, né? Ou seja, a estrutura daquilo que o usuário está passando para o sistema. E aí tem uma série de templates de pergunta-resposta, né? Para já extrair quais são as saídas correspondentes àquela entrada que foi identificada. Então, é determinístico no sentido de, dado uma pergunta, ele responde com alguma coisa já previamente programada que gera a resposta para o usuário. Então, o problema seria a gente construir esses padrões pergunta-resposta. Em oposição a isso, você pode querer fazer coisas mais sofisticadas. Por exemplo, o que eles chamam aqui de retrieval based nada mais é do que aquele tipo de sistema que a gente já tratou alguns aqui no curso, que é essencialmente perguntas e respostas em cima de knowledge base, onde as perguntas são formuladas em linguagem natural e a gente quer procurar dentro do knowledge base qual é a resposta mais adequada para aquela pergunta e ranquear as possíveis respostas. Então, o que eles chamam de retrieval based é essencialmente tipo de sistema que a gente já tratou aqui em Q&A, né? Tem uma diferença básica. Q&A, Questions and Answers, é essencialmente isso daqui. Quando a gente fala de dialogue based ou conversational based, é o assunto deste survey, é uma coisa maior do que Q&A, ele incorpora Q&A, né? Bom, a outra, o Generative Based System, na verdade é a mesma coisa que está aqui, você sintetizar uma possível resposta a partir daquilo que é dado pelo Knowledge Base para a pergunta que você identificou. Então isso aqui é Q&A no sentido que a gente já tinha tratado, isso aqui é pura e simplesmente um conjunto de perguntas e respostas pré-definido.
Então isso é a classificação que ele deu para essa perninha aqui de como é que a resposta está sendo gerada. Na parte de interação, o que ele comenta é que tipicamente o que a gente faz é uma espécie de pipeline de processamento de linguagem natural, né? Onde você tem o ciclo desde submeter a consulta até gerar a resposta, né? Onde você passa por extração de dados do knowledge base. Então não é muito novidade, é um pouco repetição do que eu já falei. A única coisa que ele chama atenção é que o agente pode fazer a comunicação com o usuário a partir de voz, como é no caso do Alexa. Você pode ter uma interface de texto, você pode ter uma combinação das duas coisas, mas isso não tem grande novidade. Você pode complementar essa interação do usuário com algum processo onde você use imagens ou peça ao usuário para fazer um esboço ou qualquer outra coisa assim. A única coisa que me chamou a atenção nessa discussão que eles colocam aqui da interação é você lançar a mão de algum mecanismo de análise de sentimento para entender qual é o sentimento da pergunta ou da sequência de perguntas que o usuário está colocando para o sistema. Não tinha me passado pela cabeça que análise de sentimento pode ser uma coisa interessante nesse contexto conversacional. Embora do ponto de vista de conversação entre humanos, isso aqui é básico para a conversação humana. Mas eu achei interessante chamar atenção para isso no caso dos sistemas conversacionais. A parte de integração, como eu tinha comentado, né, não é integração de banco de dados, mas integração de componentes de sistema, né? E aí ele divide uma arquitetura de referência em essencialmente a parte de interface, né? Nós vimos aqui um sistema bem interessante para a construção de interfaces, o Quenário, não sei como é que pronuncia, junto com aquele outro toolkit chamado Trill, que seria um exemplo de como é que a gente pode pegar um framework ou um toolkit e reaproveitar ele para criar a interface do usuário do seu sistema. Então é nesse sentido que ele chama de integração. A parte voltando aqui para a minha figurinha de referência, né? Então eu estou falando que a própria interface pode ser um toolkit, isso aqui pode ser um outro toolkit, né? E obviamente a parte de consulta e produção de resposta. Então é aquela história, não tente começar do zero, mas tente descobrir toolkits ou software que te dê isso aqui mais ou menos mastigado. Então é desse ponto de vista que ele chama de integração. Bom, a parte mais interessante do survey é quando ele fala um pouco mais sobre a tecnologia. Então, como é aquela história? Como entra a linguagem natural, sai a linguagem natural, o mais importante é você dar foco do ponto de vista técnico. O maior desafio é realmente processamento de linguagem natural. Então, isso aqui é Natural Language Processing. Essa sopa de letras aqui é outra história. Você ter alguma forma de entendimento do que as sentenças estão dizendo, não é simplesmente pegar a sentença e ir no banco de dados e procurar a resposta mais próxima, mas ter alguma forma de entendimento, seja lá o que entendimento no caso seja, né? A geração de respostas em linguagem natural, eu já chamei a atenção várias vezes, e a questão de controle do diálogo. Então ele aqui separa simplesmente entendimento de linguagem natural e coloca junto todas essas outras partes aqui da construção do diálogo com o usuário. E aí tem várias técnicas aqui embaixo. Isso aqui são coisas que ele observou dentro dos sistemas e tentou classificar dessa forma. Bom, isso aqui é simplesmente as siglas que eu acabei de explicar para vocês. Então, as técnicas de processamento de linguagem natural,
são coisas que a gente, na verdade, já viu numa apresentação que eu mesmo fiz sobre um resumo de sistemas para perguntas para Natural Language Database Interfaces, onde naquele paper, de um mês atrás mais ou menos, eles separavam em quais eram as técnicas básicas, né, que é a tokenização, fazer a análise sintática da sentença que formula a pergunta, né? Análise sintática significa, isso aqui é o sujeito, aquilo ali é o predicado, isso aqui é um adjetivo, aquilo ali é um substantivo, né? E a parte fundamental, que é você reconhecer entidades que eventualmente tenham sido nomeadas dentro da pergunta, né? E tentar associar essas entidades nomeadas ao que é representado no banco de dados. Então, toda essa parte de técnicas básicas, você pode pegar, sei lá, o toolkit de Stanford, né, e isso tudo aqui teria pronto dentro do toolkit de Stanford. Reconhecimento de entidades nomeadas é alguma coisa que volta e meia a gente esbarra, então já em outros cursos a gente teve a oportunidade de atacar esse problema em mais detalhes, né? Bom, aí se vocês olharem aquela apresentação que eu fiz há algum tempo atrás, quando você faz esse tagging aqui, ou tokeniza, ou separa as sentenças, depois você pode tentar fazer uma análise sintática mais profunda da sentença e a partir daí tentar associar parte da sentença com o banco de dados. Então, essas técnicas aqui são coisas que eu já tinha comentado antes para processamento de linguagem natural que se baseiam nessas técnicas mais básicas, né? Um passo inicial de processamento de linguagem natural. Então, isso aqui não tem nenhuma novidade. E a última questão aqui é você tentar usar alguma dessas técnicas de machine learning para tentar associar aquilo que você reconheceu na consulta ao que está dentro do banco de dados. Então isso aqui não tem nenhuma novidade, a gente já discutiu isso no curso. Aliás, quase tudo que tem nesse survey a gente de alguma forma ou de outra já esbarrou até agora. Tem o quarto errado. Bom, aí tem uma outra observação, quer dizer, isso aqui é um resuminho, muito resuminho, dessa parte inicial aqui. Então, tudo que a gente falou de question and answer baseado em consultas de linguagem natural cobre esse aspecto aqui. Esse outro aqui, que envolve geração de sentenças e por aí afora, ele junta tudo dentro de uma questão só. Então, esses três assuntos aqui, ele trata de uma forma mais ou menos simples, né? Ele classifica em sistemas que, na verdade, tem uma coleção de templates fixos que te classificam as possíveis entradas, já te dão as possíveis respostas, né? Aquela história do tecla 1 se você está isso, tecla 2 se você é aquilo, uma coisa fixa, simples, né? A outra questão é você tentar fazer alguma coisa baseada em processamento de linguagem natural que melhore o entendimento da pergunta, né? O que me chamou a atenção nessa discussão dele é que quando você cria esses padrões de entrada e saída, ele cita aqui algumas coisas que eu não conheço. Essa Markup Language, AI Markup Language, Chat Script, Clever Script e Script são script languages que eu nunca tinha ouvido falar e eles aparentemente são usados para você criar esses templates de entrada e saída, né? Então esse Riva aqui, eu vou comentar de novo daqui a pouco,
Mas eu achei interessante que eu nunca tinha ouvido falar desses markup languages aqui, e eles aparentemente são úteis para você criar esses padrões de pergunta e resposta. Bom, a outra questão que ele coloca aqui acaba sendo interessante também. É tratar o problema de pergunta e resposta, de controle da sequência de perguntas e respostas do usuário, como se fosse um problema de classificação. Então ele comenta que você pode ter um mecanismo, como por exemplo Decision Trees ou Random Forests, para classificar o que o usuário está tentando descobrir de informação. E a partir dessa classificação inicial, você tentar então gerar a resposta. Isso é uma questão, é uma maneira interessante de colocar um problema de perguntas e respostas, de question and answer, que não tinha me passado pela cabeça. Antes de mais nada, tentar classificar o tipo de pergunta, se é uma where clause, se é uma why, se é o que seja, né? Então essa classificação poderia ajudar a processar a consulta. E a classificação pode usar, por exemplo, uma decision tree. O problema é que a gente não está tratando de uma única pergunta e a gente tentando criar a resposta. Na verdade, como a gente está falando de um diálogo, é uma sequência de perguntas. Então pode ser que você crie uma árvore de decisão que à medida que você vai avançando no diálogo com o usuário, as perguntas do usuário modifiquem essa árvore de decisão. E aí levem para outros tipos de resposta. Então o que ele no fundo está dizendo é o seguinte, é interessante a ideia de você classificar as perguntas para guiar o diálogo, mas o diálogo ele é adaptativo. Então seja lá qual for o mecanismo de classificação que você adote, esse mecanismo tem que se adaptar ao fluxo de perguntas, né? Bom, e aí nessa altura do campeonato isso pode se tornar mais ou menos complicado dependendo do mecanismo de classificação que você usa. Isso eu achei interessante. A outra questão que ele coloca aqui, que é fundamental nesses sistemas que eu já tinha chamado a atenção, é você tentar identificar quais são, dadas as perguntas do usuário, quais são as entidades ou a classe de entidades que ele de fato está interessado e qual é a intenção que o usuário tem, onde intenção é uma coisa mal definida nesse processo todo, né? Qual é a intenção do usuário. Então você tem que criar um modelo de usuário que prevê a ideia de intenção, né? As entidades não, a entidade é alguma coisa que para nós é, digamos assim, mais pé no chão. E de novo, nessa questão aqui de intenção do usuário, você pode transformar isso num problema de classificação usando algum mecanismo de classificação. Então isso aqui é alguma coisa que está em vermelhinho aqui, isso aqui é alguma coisa que vale a pena a gente explorar em mais detalhe. No caso do survey ele não entra em muito detalhe, ele só cita que isso é importante. E aí vem uma outra questão que eu achei interessante, que é você tratar desses problemas aqui, o controle do diálogo, etc. aqui, usando coisas que já estejam prontas. Bom, o que são essas coisas que já estejam prontas? Isso é interessante. Aparentemente o Google tem uma plataforma para construção de diálogos, essa plataforma aqui que eu não fui atrás. A Amazon tem outra plataforma, o Watson é outra plataforma, e a Microsoft tem esse Louise aqui, né, que é oferecida como um serviço. Então, aparentemente, essas question and answering, esses sistemas de question and answer comerciais que a gente vê por aí, eles aparentemente têm serviços que você, ou plataformas que você poderia utilizar para construir o seu mecanismo de question and answer. Em particular, tem uma dessas soluções que é a Rasa, que é de domínio de open source.
e é um framework. Então, no fundo, o que isso aqui chama atenção, o que seria interessante para nós, é pegar o que esse Rasa oferece de uma forma aberta, né, open source, para construir um sistema de question and answer. Então, dentro dessas preocupações aqui de integração, o que no fundo a gente está dizendo é que isso aqui, a parte de interface, a gente podia explorar lá o Canary ou o Trio, coisa assim, para não se preocupar muito com a interface. Aparentemente, essa questão de gerência do diálogo, a gente poderia tentar ver o que esse Rasa oferece. E a parte do Knowledge Base, bom, esse é o que a gente está acostumado a ver. Então, se a gente decompuser o sistema nesses 3 grandes componentes, né, os 2 primeiros são coisas que a gente não precisaria, talvez, em princípio, quebrar muito a cabeça, pelo menos alguma parte deles, né. Esse Rasa aqui eu nunca tinha ouvido falar, mas aparentemente me parece ser alguma coisa interessante. Então, quanto mais não seja, você sabe que o paper é meio chato de ler, na verdade. Ele acaba trazendo à tona algumas coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Essa aqui é uma delas. Bom, o último assunto desses técnicos, vamos chamar assim, que ele trata é a parte de contexto. Isso aqui eu acharia algo bastante interessante, mas é a parte menos desenvolvida do survey. Embora tenha aqui uma série de tópicos que os autores encontraram quando estavam fazendo o survey, ele não entra muito em detalhe aqui. Então essa parte de contexto me parece ser alguma coisa muito importante nessa história de diálogo, que é a partir de algum modelo de contexto que a gente vai poder personalizar as respostas ou tentar entender o que o usuário está interessado, né? A única coisa que ele coloca assim de uma forma mais clara é que quando a gente está falando em contexto, a gente pode ser um pouco mais específico e dizer, bom, o que a gente está interessado em descobrir, qual é o propósito do usuário, né? Como é que a gente vai fazer a adaptação, né, do nosso diálogo para o contexto do usuário, né? Como é que a gente vai, quais são os mecanismos que a gente vai usar e exatamente o que a gente está fazendo de adaptação. Mas esses conceitos aqui não são muito explorados no paper. Quer dizer, um paper de 40 páginas, ele gasta praticamente só uma página para ele tratar essa questão de contexto. Então é alguma coisa que vale a pena explorar em um pouco mais de detalhe, ou bem mais de detalhe. Bom, em resumo, ele tenta resumir essas coisas todas que eu falei para vocês muito superficialmente, categorizando os sistemas conversacionais em 2 grandes vertentes, né? Os determinísticos e os baseados em machine learning. Os determinísticos, digamos assim, são sistemas mais antigos que você, de certa forma, cria um mapeamento entre perguntas e respostas. É como se você tivesse pré-programado templates de diálogo e são esses templates que vão governar a conversação com o usuário. Não espantosamente, um sistema desses iria se basear em alguma coisa tipo regras. Dado isso, produz aquilo, dado isso, produz aquilo. Então são sistemas mais antigos e mais simples da gente construir. Em oposição a essas coisas fixas, lembre-se que o objetivo é sempre pergunta-resposta, pergunta-resposta. Dada pergunta, produz a resposta, você tem um contexto, o usuário dá outra pergunta, você vai produzir outra resposta, provavelmente já aprendendo alguma coisa com o contexto, mas é sempre perguntas e respostas, onde o diálogo aqui é um diálogo que vem a partir de templates fixos. Em oposição a isso, você pode criar um sistema mais espertinho em que ele vai se adaptando à medida que o usuário submete
perguntas, ele pode ser adaptável num outro sentido, é adaptável a um particular knowledge base, né, em uma posição a ser fixo para o knowledge base. O problema desses sistemas que ele comenta, tem um monte de papers que ele classifica como machine learning, obviamente, é que esses sistemas naturalmente dependem de uma quantidade razoável de dados para serem treinados, né? Então a gente cai sempre no mesmo problema de que qualquer coisa baseada em machine learning, a gente tem que treinar o nosso amigo algoritmo lá, e isso não é normalmente uma tarefa simples de consome muita máquina, aquelas coisas todas que a gente já sabe. Outra questão que ele coloca é que a gente pode entender esse problema de perguntas e respostas como usando um transformer. Quer dizer, o transformer é dado uma sentença, ele associa uma segunda sentença, então ele acaba interpretando esses pares de sentença. Dada a primeira, ele transforma na segunda. De uma forma bem simples, é isso que o BERT faz. Qualquer desses transformers, na verdade, atua dessa forma. Então, no fundo, o que ele argumenta é que com essas técnicas mais recentes, você consegue criar um sistema mais flexível e mais adaptável ao contexto do usuário e ao contexto do próprio knowledge base. Bom, e é claro que você pode juntar as duas coisas e criar um sistema híbrido que, na medida do possível, seja flexível a partir daquilo que seja mais comum, e aquilo que é mais comum a gente transforma em regra. Então isso não tem muita novidade. Bom, os autores, né, eles argumentam que essa história de análise de contexto está pouco desenvolvida. Bom, aquela minha reclamação que eu disse, das 40 páginas, acho que uma página só é dedicada a essa questão de contexto, né? Então vale a pena investigar em mais detalhe como é que a gente trata essa questão de contexto. Um ponto que ele coloca, que o professor Furtado já tinha chamado a atenção, é que é interessante a gente ter perfis de usuários, né? Se a gente tiver alguma forma de definir perfis de usuários, a gente pode adaptar o sistema onde o perfil de usuário é uma das entradas e ele que promove a adaptação. Tá? Bom, então isso aqui é algo que fica muito superficialmente descrito nesse survey. O survey termina com algumas desafios de pesquisa. Ele lista 7 desafios de pesquisa. Agora, em vez de tentar entender esses 7, ele imediatamente depois de formular os 7, ele resume esses 7 desafios em 2 grandes grupos. O primeiro grande grupo, que tem a ver com 1, 2, 3 e o 6, esse primeiro grande grupo aqui tem a ver com a qualidade do diálogo, né? Não adianta a gente criar um sistema conversacional se o usuário achar que aquele sistema é muito chato ou se no fundo ele não leva a informação que ele está procurando buscar, né? Então, criar sistemas que sejam percebidos pelo usuário como agregando valor é um desafio interessante. Então ele coloca esses 4 desafios de pesquisa como sendo relacionados à questão de qualidade do próprio sistema. O segundo conjunto de desafios, não espantosamente, é com relação a essa preocupação de modelar contexto e personalizar o diálogo com o usuário, né? Então, esses 3 desafios de pesquisa aqui estão diretamente relacionados a você modelar ou dotar o sistema com uma capacidade de customizar e personalizar o diálogo com o usuário para aquele modelo de usuário, para aquele interesse do usuário. Então, qualidade cobre, no fundo, esse 1, 2, 3 e 6. O 4, 5 e o 7
tem a ver com a questão de personalização. Isso aqui para mim é bem interessante. Bom, então, só para resumir aqui nosso papo de 45 minutos, o Survey, embora seja bastante longo, ele tenta criar, como todo bom Survey, uma taxonomia de problemas ou uma taxonomia de possíveis soluções que são encontradas na literatura para aqueles problemas. Ele não tenta criar nada de novo, ele tenta só organizar o que é feito na literatura. E sobre esse ponto de vista, ele, de certa forma, abrange muita coisa interessante. É meio chato de ler esse paper, mas um ponto aqui e outro lá, ele traz à tona questões que eu não tinha me passado pela cabeça, né? E termina com uma série de sugestões de trabalho futuro, como sempre, né? Onde ele resume, eu acho que de uma forma, vamos dizer, fortuita ou acertada, né? Que uma coisa não adianta você fazer um sistema conversacional se o usuário não acha aquilo interessante. O usuário prefere fazer as perguntas dele, não quer saber de ser auxiliado coisa nenhuma. Então a questão da qualidade, nesse sentido, ela é importante. O segundo, que para atingir essa qualidade, na verdade, é bom que você consiga modelar o contexto da pergunta do usuário e personalizar as respostas para aquilo que ele está interessado. Então isso daqui para mim é motivo de pesquisa, sim, motivo. A gente tem que se preocupar com isso, senão o diálogo não atinge a qualidade adequada. Bom, como eu disse, originalmente a minha intenção era, na verdade, fazer um resumo deste survey aqui, que não é melhor nem pior do que eu acabei de falar, ele só é um ano mais antigo. E esse aqui já foi publicado em 2021, então é possível que esse artigo aqui tenha sido escrito, na verdade, na melhor das hipóteses, em 2020 ou 2019. Então é um survey que trata de assuntos não muito diferentes do que eu falei, mas é um que é bastante mais antigo, né? Desculpe, o primeiro aqui. O primeiro é publicado em 2022, mas como eu disse, ele deve ter sido submetido, eu não anotei aqui, há bem mais tempo. Esse segundo aqui é acerca da avaliação desses sistemas. Isso é um abacaxi de todo tamanho, né? Se avaliar um sistema de question and answer já é um problema, imagina avaliar um sistema que no fundo tem a ver com diálogo, né? Então esse survey aqui tem a ver com esses métodos de avaliação de diálogos. O que eu pedi ao Eduardo para olhar, que é o paper que originalmente eu tinha visto, esse outro paper aqui de 2020 do Sigmod, que é um sistema conversacional baseado em knowledge bases. É aquela figurinha inicial que eu apresentei para vocês, é tirada, é um resumo desse paper aqui. Então isso aqui a gente ainda vai ver. Tem um outro resumo aqui que é um pouco bem mais antigo, né? Então eu acabei descartando esse survey aqui porque, enfim, já tem mais de 5 anos, né? E só chamar a atenção de que o que nós estamos falando aqui é de um survey que tem 185 referências. As referências, isso é típico também desses artigos do Computing Surveys, mas é muita coisa. Como ele foi publicado, quer dizer, foi aceito e ainda não foi publicado, essas são referências relativamente recentes.